Em 1976, em uma garagem improvisada no Vale do Silício, uma das maiores e mais valiosas empresas do planeta, avaliada hoje em trilhões de dólares, era criada. A jornada da Apple não é apenas a história de uma empresa de tecnologia, mas também é uma saga de inovação ousada, de resiliência implacável e reviravoltas dramáticas, que não só redefiniram indústrias inteiras, mas também transformaram a forma como interagimos com a informação, o entretenimento e o mundo ao nosso redor. Vamos desvendar os bastidores do império que Steve Jobs, um gênio com uma visão inigualável para o design e a experiência humana, ousou construir, do nascimento do revolucionário Macintosh, que popularizou a interface gráfica, à reinvenção completa da comunicação pessoal com a invenção do iPhone. Esta é a crônica completa de como a icônica maçã mordida se tornou um símbolo global de disrupção, elegância e um sucesso financeiro incomparável, marcando cada era com a sua inconfundível marca de inovação. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. É de graça e nos ajuda muito. A história da Apple não começa com um plano de negócios robusto ou capital de risco. Ela germina em um ambiente tipicamente californiano, na garagem dos pais de Steve Jobs em Los Altos, no Vale do Silício. Lá, em 1976, a faísca da inovação foi acesa por três mentes distintas: Steve Jobs, que era o visionário com o talento nato para marketing e design; Steve Wozniak, que era o engenheiro genial por trás da parte técnica; e Ronald Wayne, um colega de trabalho de Jobs na Atari, que, embora crucial nos primeiros passos, ao redigir o acordo de parceria e o logotipo inicial, rapidamente se retirou da sociedade. A decisão de Wayne de vender sua parte por apenas $800 na época e posteriormente abrir mão dos direitos da empresa por $1.500 é hoje um dos maiores exemplos de oportunidades perdidas na história empresarial, dada a valorização estratosférica da Apple no passar dos anos. A ambição inicial não era apenas criar computadores, mas sim democratizar o acesso a eles. Naquela época, computadores eram máquinas enormes e complexas, restritas a grandes corporações e universidades. O Apple I, lançado em 1976, representava essa democratização em sua forma mais rudimentar. Era, essencialmente, uma placa de circuito pré-moldada. Os entusiastas da eletrônica precisavam adicionar seu próprio teclado, monitor e gabinete. Embora pareça primitivo hoje, foi um passo disruptivo para a época. A Apple produziu cerca de 200 unidades do Apple I, vendidas a $666,66, num preço que Jobs justificava pela estética dos 3.6. Mas o verdadeiro divisor de águas, e que pavimentou o caminho para a ascensão da Apple, foi o Apple II, lançado em 1977. Ele não era apenas um computador, ele era um produto de consumo. Diferente do seu antecessor, o Apple II vinha em um elegante gabinete de plástico, com gráficos coloridos e capacidade de som. Ele se tornou um sucesso estrondoso nas escolas e residências, impulsionado pela popularidade de softwares como o VisiCalc, a primeira planilha eletrônica que transformou o Apple II em uma ferramenta indispensável para negócios e finanças pessoais. A facilidade de uso e a capacidade de expansão do Apple II o diferenciaram da concorrência, solidificando a Apple como uma força inovadora no mercado. Sua performance econômica permitiu que a empresa abrisse seu capital em 1980, tornando-se uma das maiores ofertas públicas iniciais da história até então. Jobs, Wozniak e os primeiros funcionários tornaram-se milionários da noite para o dia, e a Apple transformou-se de uma startup de garagem em uma corporação de capital aberto em apenas 4 anos após sua criação. Na década de 1980, a Apple tinha o desafio de se manter relevante em um mercado de tecnologia em rápida expansão. Jobs, sempre visionário, estava obcecado com a ideia de tornar os computadores ainda mais acessíveis e intuitivos. Foi nesse contexto que nasceu o projeto do Macintosh. Lançado em 1984, o Macintosh foi mais do que um novo computador, foi uma quebra de paradigma. Ele introduziu a interface gráfica de usuário e o mouse para o público em massa, conceitos que só existiam em laboratórios.
Vale lembrar que os sistemas operacionais da época eram baseados em linhas de comando, ou seja, para abrir algum programa era necessário digitar um código para dizer ao computador o que fazer. No Macintosh, o processo era intuitivo e muito mais simples para o usuário. Economicamente, o Macintosh gerou um burburinho inicial e vendas fortes, impulsionadas pela novidade e pelo design revolucionário. Mas com o passar do tempo, o alto preço do aparelho e a falta de softwares prejudicou o seu desempenho nas vendas. E embora o Macintosh tenha sido uma façanha tecnológica, ele não se tornou o sucesso comercial estrondoso que o Apple II havia sido. Este período também foi marcado por intensas tensões internas da empresa. A personalidade volátil de Jobs e suas exigências perfeccionistas, que muitas vezes resultavam em produtos inovadores, também geravam conflitos com a equipe e principalmente com a diretoria. Ele era visto como um líder visionário, mas de difícil relacionamento. As vendas do Macintosh começaram a estagnar e as disputas sobre a direção da empresa se intensificaram internamente. Em 1985, após um confronto de poder com o CEO John Sculley, que ele mesmo tinha trazido da Pepsi, Jobs foi forçado a sair e deixou a empresa que ele mesmo criou do zero. A saída de Jobs marcou uma era de declínio na Apple, e embora o macOS, que era o sistema que alimentava o Macintosh, continuasse a evoluir e ser elogiado por sua facilidade de uso, a empresa carecia da liderança carismática e da visão singular de Steve Jobs. A Apple lançou diversos produtos naquela década, alguns até bem-sucedidos, mas sem a relevância de projetos anteriores. A empresa então começou a perder sua fatia de mercado para o Windows da Microsoft, que, embora fosse menos sofisticado visualmente, era mais acessível e rodava em uma infinidade de máquinas de diversos fabricantes, diferente do macOS, que só funcionava em PCs da maçã. A Apple parecia vagar sem rumo, com algumas inovações esporádicas, mas sem um foco claro ou uma estratégia de longo prazo que a diferenciasse dos seus concorrentes. Os anos entre a saída de Jobs e seu retorno foram os mais difíceis da história da Apple. A empresa chegou à beira da falência, com produtos desinteressantes e uma gestão inconsistente. A necessidade de um novo sistema operacional para o Macintosh, que estava envelhecendo, levou a Apple a explorar algumas opções. Em 1997, em um movimento que poucos previam, a Apple adquiriu a Next, a empresa de software que Jobs havia fundado após sua saída. Essa aquisição não trouxe apenas o Next Step, que foi a base para o futuro do macOS, mas trouxe de forma inesperada o próprio Steve Jobs de volta à Apple. O retorno de Jobs foi a salvação da empresa. Ele rapidamente assumiu o comando como CEO interino e depois permanente, e sua primeira ação foi radical: simplificar drasticamente a linha de produtos, cortando todos os projetos que não eram lucrativos e focando em alguns poucos produtos de alta qualidade. Em 1998, a Apple lançou o iMac, um computador pessoal com design revolucionário, colorido e translúcido, que o tornava uma peça de arte e um objeto de desejo. O iMac não era apenas esteticamente agradável, ele focava na conexão com a internet, aproveitando o boom que existia na época. O iMac não só revitalizou a Apple financeiramente, mas também restaurou sua imagem de empresa inovadora no mercado de tecnologia. Mas a verdadeira explosão econômica da Apple começou a tomar forma com a sua entrada em novos mercados. Em 2001, a empresa lançou o iPod, um tocador de música digital portátil que, com sua interface intuitiva e capacidade de armazenar milhares de músicas, rapidamente se tornou um fenômeno cultural mundial. O iPod não era apenas um aparelho isolado, ele era parte de um ecossistema. Em 2003, a Apple lançou o iTunes, que revolucionou a indústria da música ao oferecer downloads legais de músicas por apenas 99 centavos de dólar. Na época, vale lembrar que os programas de baixar música faziam sucesso, mas ofereciam pouca qualidade, além de serem ilegais e prejudicarem a indústria da música. O iTunes democratizou o acesso à música e fez com que os artistas voltassem a ganhar dinheiro nas reproduções de suas faixas. Essa combinação de hardware elegante e serviço inovador transformou a Apple em uma potência no entretenimento digital. O iTunes foi o primeiro grande sucesso de Jobs na área de serviços digitais, um modelo de negócios que se tornaria cada vez mais importante para a empresa. Mas o ápice da ascensão da Apple vem em 2007 com o lançamento do iPhone. Em um evento histórico, Jobs apresentou um dispositivo que ele descreveu como a convergência de 3 produtos: um iPod com tela widescreen e controles de toque,
um revolucionário telefone celular e um dispositivo de comunicação de internet inovador. O iPhone não era apenas um smartphone, ele redefiniu a categoria como um todo. Sua interface multitouch e design elegante e a facilidade no uso eram incomparáveis. Mais do que isso, em 2008, a Apple lançou a Apple Store, que não só gerou bilhões de dólares em receita para a empresa e para os desenvolvedores, mas também criou uma indústria inteira de aplicativos móveis. A Apple Store democratizou o desenvolvimento de software, permitindo que pequenas equipes e indivíduos criassem e distribuíssem aplicativos para uma base de usuários global. Isso gerou um efeito multiplicador na economia, estimulando a inovação em diversas áreas e consolidando a Apple como a empresa mais valiosa do mundo. O iPhone não apenas salvou a Apple, ele a transformou em uma gigante global, cujos lançamentos ditavam o ritmo da indústria tecnológica no mundo todo. Para se ter uma ideia do sucesso estrondoso do iPhone, desde o seu lançamento em 2007, ele já vendeu mais de 1 bilhão de unidades, com algumas estimativas de faturamento ultrapassando a casa do 1,5 trilhões de dólares só com a venda direta do aparelho, sem contar o ecossistema que ele fomenta e que gera ainda mais receita para a Apple. Em 2011, o mundo perdia um dos maiores gênios da época moderna. Steve Jobs faleceu após anos de luta contra um câncer no pâncreas. Essa perda foi um momento de luto e incerteza para a Apple e para o mundo da tecnologia. Muitos questionaram se a empresa conseguiria manter seu ritmo de inovação sem o seu visionário fundador. Mas sob a liderança de Tim Cook, que assumiu como CEO, a Apple demonstrou uma notável resiliência e capacidade de se adaptar frente às dificuldades. O novo CEO, conhecido por sua expertise em operações de cadeia de suprimentos, aprimorou a eficiência da Apple, tornando-a ainda mais lucrativa. A empresa continuou a expandir seu ecossistema de produtos com o lançamento do Apple Watch em 2015, que rapidamente se tornou o smartwatch mais vendido do mundo, e os AirPods em 2016, que revolucionaram o mercado de fones de ouvido sem fio. A Apple também tem diversificado sua gama de serviços digitais com plataformas como a Apple Music, a Apple TV, Apple Pay e o iCloud, que representam uma fatia crescente da receita da empresa, tornando-a menos dependente das vendas do iPhone e computadores. Essa estratégia de serviços garante uma fonte de receita recorrente e constrói um sistema ainda mais robusto e pegajoso para os seus usuários. A Apple tem investido pesadamente em pesquisa e desenvolvimento, explorando novas fronteiras como a realidade aumentada e a inteligência artificial, além da autonomia de veículos. A Apple de hoje é mais do que uma empresa de tecnologia, é um fenômeno cultural e econômico. Sua história é uma narrativa de ousadia, reinvenção e busca incessante pela perfeição. Desde a garagem de Jobs até ser a primeira empresa a atingir uma capitalização de mercado de trilhões de dólares, a Apple continua a ser um farol de inovação. Seu legado é uma prova do poder da visão de um gênio e da capacidade de uma organização de se adaptar, inovar e prosperar mesmo diante de desafios aparentemente intransponíveis. A Apple não apenas vende produtos, ela vende uma experiência, um estilo de vida, e essa é a chave para o sucesso duradouro no cenário global. E para finalizar, ficamos com a icônica frase de Steve Jobs que resume o espírito da Apple: as pessoas não sabem o que querem até você mostrar a elas. E aí, gostou desse vídeo? Deixe aqui nos comentários a sua opinião e não se esqueça de se inscrever no canal. Agora, se você quer saber como os ataques de 11 de setembro mudaram para sempre a humanidade, clique no vídeo que está aparecendo na sua tela. Nos vemos lá daqui a pouco, obrigado e até a próxima!